Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Vamos repercutir algumas notícias aqui do nosso Vascão, né? O Jair vai ser avaliado, pode ficar fora no clássico contra o Botafogo. Já parou para pensar as opções que tem para encarar o líder da competição? Deus, né? Vamos debater aqui também o time, o provável time que o William Batista está trabalhando aí visando o Botafogo, o Léo Cittadini, que realmente pode estar aí acertando com o Vasco. Vamos falar um pouquinho de treinador também aqui, que o GE destacou uma matéria, mas não tem como também a gente comentar o que aconteceu ontem, né, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Engraçado que até eles, né, que representam os 30% do Vasco, participa da administração da SAF, do conselho, pegou de surpresa, né? Porque o Josh está duro. O Josh pegou 20 milhões aí emprestado com a Vasco SAF. E aí o clube passando por essa dificuldade, né, financeira aí perante ao mercado, devendo Mita, devendo Jardim, devendo Capaz, não repassando o dinheiro para o Andrei, uma imagem podre, podemos dizer assim, perante ao mercado, dificultando o trabalho de um profissional da Vasco SAF, né, que é o Paulo Brax, porque ele vai no mercado sem dinheiro e tenta as negociações da seguinte forma: empréstimo, e ao final desse empréstimo a gente compra esse atleta. Como, pai? É que tu vai bater na porta de um clube e falar isso, gente? Tá devendo todo mundo. Você vê que é uma empresa que, cara, tá tratando o Vasco como nada, como merda. Não com a grandeza que realmente essa instituição merece ser tratada, de tantos torcedores apaixonados pelo Vasco, cara. E aí, só pra gente seguir, né, nesse ponto, você vê uma declaração do Jorge Salgado ontem, cara, que é capaz de tirar do sério aquela pessoa mais calma do mundo. Tira do sério um padre, sei lá, um cara com uma evolução, sabe, divina. Ele tira do sério, irmão. Ele consegue tirar qualquer pessoa, qualquer torcedor do sério. Dentro de todas essas notícias que a gente está vendo, né, na administração da SAF, a 777 está fazendo com o Vasco, o cara é capaz de pegar o microfone e falar para tantos vascaínos que ele está orgulhoso do que ele fez no mandato dele. Eu vou passar aqui para eu não ficar irritado sozinho, e aí a gente vai conduzindo a nossa resenha. Liga só. Então, de estar concluindo esse mandato e entregando um clube forte, competitivo e com as finanças rigorosamente em dias, sem nenhum compromisso, olhando para trás. Tá aí, esse é o presidente do Vasco, e eu sempre bato na tecla. Se tem uma pessoa nesse mundo para ser cobrada, questionada, vaiada, xingada, né, mesmo menos qualquer ato de violência, é esse cidadão. Ele tem que ser cobrado sempre. Foi ele que escolheu vender o Vasco. Foi ele que escolheu a empresa para a qual hoje está fazendo esse monte de merda à frente do Vasco. Porque, assim, cara, eu acho que qualquer empresa que administrasse o Vasco, né, fosse outra, a 777, o primeiro passo que eles deveriam fazer é aqui, ó. A gente conhece a instituição, conhece a imagem negativa que o Vasco tem hoje de mal pagador, de um clube mal organizado, falta de profissionalismo, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar isso, é mudar isso, porque senão a minha imagem como empresa vai estar ligada ao Vasco da Gama, e eu não quero isso, porque eu vou contratar jogadores, né, eu tenho que estar bem no mercado, com empresário, com agente, e os caras estão cagando para isso. Foda-se isso, né? O Vasco deve pro Mita, o Vasco deve Capaz, o Vasco não repassa o dinheiro do Andrei. Então a imagem que eles deveriam tirar totalmente do Vasco, não, eles botam mais gasolina nessa fogueira. Pior de tudo é saber o que a gente viu ontem, ouviu ontem. Os caras pegaram 20 milhões emprestado com a Vasco SAF. Que isso, cara? Que absurdo é esse? Por mais que a gente está vendo aí as informações que eles já pagaram 4 milhões de dólares, pô, isso é muito preocupante. Os caras deveriam estar colocando o dinheiro do Vasco e não pegando esse dinheiro emprestado. Porque eu venho falando isso aqui, eu não sei da parte jurídica, né, se isso pode ou não pode, mas, pô, peraí, eles querem administrar o Vasco com o dinheiro do próprio clube? Beleza, não chegou os recursos, não vendeu nenhum jogador, não pegou as receitas da televisão e o Vasco não está conseguindo honrar com seus compromissos. Qual é a sua? Como investidor, como quer zelar pelo seu negócio? Não, vou botar um dinheiro aqui, o Vasco vai
acertar tudo, né? Vai ter ali um dinheiro para o fluxo de caixa, tudo mais, todas as operações, todos os negócios que a gente fez, e quando entrar os recursos, a gente vai tirando. Não, os caras estão pegando dinheiro emprestado. Será que esse dinheiro não era importante para ter pagado comida, para fazer uma contratação, ter esse dinheiro em caixa? E esse cidadão que falou que se sente orgulhoso por tudo que ele entregou à frente do Vasco da Gama, escolheu essa empresa de merda. Muito preocupante, cara, muito preocupante o nosso momento, desanima bastante. Até estava vendo alguns comentários aqui, muito torcedor fala que gostava do meu otimismo, da minha forma de conduzir o canal, só falando mais de futebol, tentando acreditar que o Vasco ia, digo no elenco, porque de promessa, cara, não dá pra acreditar em Josh, em Salgado, mas focando mais no futebol. E a galera fica chateada. Mas, você vê um tipo de coisa dessa maneira que o Vasco está sendo conduzido, irmão, não dá pra ter otimismo, pra confiar, os caras vão destruir o Vasco. Os caras vão destruir o clube, né? Eu espero que tenha alguma coisa aí, né, no âmbito jurídico, cara, ou na próxima eleição agora, que possam rever esses contratos. Eu entendo aqueles que defendam o modelo da SAF por não acreditar em políticos e tudo mais. Entendo defender. Agora, não há defesa mais para 777. Essa empresa vai foder o Vasco. Ela vai destruir o Vasco. Isso está comprovado. Isso é um ponto. E aí, esse cidadão que falou essa merda aí, ele deveria já entender que essa empresa não era a empresa correta. Porque é um cara que fala o que o Josh falou. Última vez que a gente entra em diferença de orçamento. Aí beleza. Você fala assim, o cara não conhece aqui o Flamengo, não conhece o futebol brasileiro. Cabe a você, como presidente do Vasco, falar, irmão, se retrata. Não é bem por aí não. Entendeu? Vamos começar esse novo processo aqui de SAF, de uma administração profissional, aplicando as mesmas coisas que nós políticos fazíamos. É mentir. Então mentiram, começaram o processo mentindo, e aí o Vasco está nessa situação aí bem complicada. E aí a gente vai partindo de tudo isso que está acontecendo para o lado do futebol, que é o que a gente ama, que é o que a gente gosta, mas é difícil, né, comentar, né? Tava até vendo, vamos começar por treinador, essa matéria é do GE, eu vou botar na tela para vocês. Vasco chega a uma semana sem técnico, Rogério Ceni e Diego Aguirre são os nomes mais bem avaliados, né? Paulo Brax falou ontem na apresentação do Serginho que o treinador só vai sentar ali naquela cadeira para dar seguimento ao trabalho que foi construído pelo Maurício Barbieri quando eles tiverem muita convicção. E não é por aí, não acho que seja a convicção, é a falta de investimento, é a falta de dinheiro, é a falta de planejamento, não existe convicção alguma, né? Vai acabar acontecendo o que aconteceu lá no Gênova, me parece, né, que o Di Lardino, né, atacante, que foi da seleção italiana, eu acho que ele mesmo era treinador do Sub-20, acabou conduzindo lá o profissional do Gênova, subiu e tudo mais, vai acabar acontecendo isso com o William Batista, principalmente se os resultados forem positivos. Então dá para esperar treinador nesse momento. Vai ser o William Batista, consegue uma vitória, um empate lá no Engenhão, ele vai continuar seguindo e assim, né? Eu acho que essa sequência que o Vasco tem até antes aí do primeiro turno, que a gente pode fazer um número de pontos interessantes aí, e vai ser fundamental pra gente não cair, que é Botafogo, Cruzeiro, né, América fora, o Atlético Paranaense que é em casa, dependendo dessa sequência, ele vai ficar. Porque a questão não é convicção, é um planejamento de merda que essa empresa entrega para o Vasco, né? E aí, falando de possíveis reforços, família vascaína, vou destacar uma matéria aqui da ESPN, tá na tela para vocês, né? Sem dinheiro da SAF para contratar. Vasco busca alternativas no mercado para melhorar o time, mas é uma tomada de decisão que mostra o descaso com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eles não vão antecipar o aporte de 120 milhões, e aí a gente entra naquele debate que não tem dinheiro, é operação com o próprio recurso do clube e tudo mais, que é um absurdo, porque a janela ela abre no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto. Então o aporte é só em setembro, o Vasco não tem recurso para contratar, e a gente está vendo a maneira que o Paulo Brax está tentando levar os negócios, né? São jogadores sem contrato, ou na situação desse nome que a gente vai comentar aqui agora, que é do Léo Cittadini, uma informação da Atenção Vascaínos, diz que o Vasco pode sim acertar aí com o jogador já nesta sexta-feira, né, família vascaína? Cara, é o que eu comentei, é um jogador que nunca teve um protagonismo na sua carreira lá no Atlético Paranaense, assim, aquele jogador titular absoluto, sempre foi reserva, né, um bom reserva que em algumas oportunidades acabava ali sendo titular, vai ajudar, vai resolver os nossos problemas, dá para dizer que é um reforço? Não é essa avaliação que eu faço. A avaliação que eu faço é a seguinte: eu olho para o elenco do Vasco e acho que ele pode ajudar. Acho que ele pode ajudar. Porque ele vem aí, né,
com a questão física e tudo mais, não vem tendo sequência, mas, cara, dos nomes que estão sendo cogitados, especulados no Vasco, a gente sabe que vai ter muita dificuldade para contratar, se tiver bem fisicamente, irmão, traz, porque, por exemplo, a gente vai conversar agora, o Jair pode estar fora no jogo contra o Botafogo, se ele tivesse no elenco, com certeza seria uma opção melhor de todos os outros que o Vasco tem nesse momento, família vascaína. Triste, cara, que difícil, olha. Então vamos resenhar sobre esse jogo aí contra o Botafogo, né, que vive essa turbulência em relação ao treinador deles lá, o Luiz Castro, eles que se resolvam para lá, a gente já tem muitos problemas, a gente vai conversar sobre essa aqui, ó. Jair sente dores no joelho esquerdo e será avaliado, uma informação aí do Lucas Pedrosa, a gente já tem o desfalque do Gabriel Peck. E o que preocupa a gente são as opções que o Vasco tem, né? Galaça, Cocão, Zé Gabriel e Rodrigo para fazer aquela função se ele quiser manter ali, né, o Vasco com a questão dos volantes, né? E o Jair, cara, é o cara que mais tenta jogar no Vasco ali nesse meio campo. Eu acrescento o Marlon, mas na minha opinião, na minha visão, o Marlon tá tendo uma dificuldade com a bola no pé, né? A tomada de decisão parece ansioso. Eu acho que quando ele, né, realmente mostrar todo o potencial, a confiança que ele tem, ele vai nos ajudar. Sem a bola, tá muito bem, roubando, né, marcando. Então eu acho que o Jair vai fazer uma falta demais, até pelas opções que o Vasco tem. Porque o Jair, por mais que não faça aquelas grandes atuações, ele não tem medo de jogar. Ele não tem medo, ele aparece pro jogo, principalmente com a bola. Agora, quando você vê o cara que tá mais à frente dele, que é o Alex Teixeira, não produz só bola para trás, tem medo de jogar, tem medo de aparecer pro jogo. Então as opções aqui que o Vasco tem, irmão, duro, hein? Duríssimo. E eu, se eu fosse o William Batista, optaria pelo Cocão, ali de primeiro volante, o Marlon, né, como segundo volante na função do Jair, e já que o Alex Teixeira me parece que vai continuar no time titular. E aí a gente vai aqui pro time que ele vem trabalhando aí, para enfrentar o Botafogo, perdão. Jardim, Puma, Bambu, Léo e Piton, Marlon Gomes e o Jair, se tiver condições de jogo, Teixeira, Ryan, Orediano e Pedro Raul. Aqui ele barra nessa provável escalação aqui o Figueiredo, e a gente falou que o Figueiredo foi muito mal, e o William Batista parece que está tendo essa avaliação aqui, né? Então se o Jair não jogar, eu colocaria o Cocão, aí o meio campo ficaria Cocão, Marlon Gomes e Teixeira. Cara, até entendo aqui ele escalar o Teixeira, porque quem você coloca? Vamos ser sinceros, quem você coloca no lugar do Alex Teixeira para fazer a função ali, que na ideia de jogo dele fazer esse meia de ligação? Tem, irmão, não tem. Então, dá para entender aqui o William Batista, mesmo assim entendendo que o Alex Teixeira irrita demais. Mas quem sabe contra o Botafogo, que é um time que vai te atacar mais, que vai ceder mais espaço, o Alex Teixeira possa render melhor. Agora, o ataque, vocês gostam desse ataque? Né? Ryan, Orediano e Pedro Raul. E assim, cara, o Orediano vai jogar aqui na do PEC, pelo lado direito. Me parece que o Ryan vai jogar pelo outro lado e o Pedro Raul de centroavante, né? Cara, o Ryan não é aquele perfil que vai ajudar tanto, né? O Piton, e me preocupa isso. Porque ali pelo lado do Piton vai jogar o Júnior Santos, que é um cara de muita força, de muita velocidade. O Botafogo ataca muito por ali. Talvez o fato do lateral direito, né, que é o Rafael que deve jogar, não é um cara tão ofensivo, até possa ajudar nesse sentido. Mas me preocupa essa parte de marcação do Vasco, sem a bola. Se o Jair jogar, ele vai optar de novo por um meio campo mais ofensivo e com um ataque que não ajuda tanto, porque contra o Cuiabá, Figueiredo e Peck ajudam, né? E o Orediano e o Ryan já não tem essa condição física. Então, vamos ver como é que vai ser esse ajuste aí. Mas que o Vasco possa, né, fazer uma boa partida. Eu gosto da ideia do Ryan e do Pedro Raul junto. Eu acho que eles podem se conectar bem ali no ataque. Me conta aí o que você acha, família vascaína, pra gente debater aí nos comentários. Mas parece que é esse time aqui que o William Batista pode levar aí para campo para enfrentar o líder da competição. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.